isso acontece todo dia. Um dia nascemos, um dia morremos. Tudo o que acontece entre esses dois momentos, nós conhecemos e compreendemos, mas tudo o que aconteceu antes e acontecerá depois, não sabemos nada a respeito. De fato, é realmente difícil dizer qual é exatamente o significado ou a importância de estarmos aqui. Se não conseguimos dizer de onde viemos ou para onde iremos, como podemos saber por que estamos aqui? Da mesma forma, se não sabemos para onde estamos indo ou o que nos tornaremos, como podemos dizer se nossas ações presentes têm algum significado? É essa incerteza tanto sobre nosso passado quanto sobre nosso futuro que tem permitido a pergunta: qual é o significado da vida? Atormentar a humanidade desde que nos tornamos conscientes. Nunca fomos capazes de responder objetivamente a essa pergunta. No entanto, muitos de nós encontraram conforto em diversas ideologias para pelo menos aliviar a ansiedade que ela causa. Em muitas religiões diferentes, um Deus criou todo o universo, nos colocou aqui e tudo o que fazemos nesta terra será usado para determinar quando e como passaremos a eternidade depois. Para alguns, o significado da vida é o amor que compartilhamos com amigos, família e entes queridos. Outros acreditam que a própria existência da vida é o que a torna valiosa, mas para os nihilistas, a vida não tem sentido. Toda ação, sofrimento, emoções boas e ruins são totalmente sem sentido e sem importância. Isso é o niilismo, a crença no nada. Em algum momento de nossas vidas, muitos de nós devem ter enfrentado pensamentos nihilistas. Somos atingidos por um forte sentimento de falta de propósito, como se nossas vidas não tivessem significado e não tivéssemos valor do que é real. Normalmente, isso acontece quando começamos a questionar nossas antigas crenças, mas também logo antes de adotarmos novas crenças para nos apegarmos. É nessa fase em que estamos crescendo além das crenças de nossos pais, aprendendo coisas novas, vivendo novas experiências e formando nossas próprias visões sobre o mundo. E geralmente, todos esses pensamentos começam com uma pergunta simples: por quê? Uma palavra monossilábica de 3 letras que é capaz de fazer com que tudo o que parece ser a base sólida de nossas crenças comece a ir por água abaixo, como areia movediça nos arrastando para a miséria de que talvez, apenas talvez, nossa vida inteira não tenha sido o que pensávamos que fosse. Apenas faça uma pausa e tome um momento para refletir sobre seus valores fundamentais e apenas pergunte: por quê? Por que você acredita nessas coisas? De onde elas vieram? De quem elas vieram? Continue perguntando e eventualmente você chegará a um ponto em que não há mais uma resposta, você chegará ao nada. Todas as religiões do mundo, todas as nossas descobertas científicas, mas ainda assim a pergunta por quê é uma que ainda não podemos responder. E assim, para o nihilista, é nesse ponto que eles chegam à conclusão de que não há porquê, não há resposta, simplesmente não há nada. Como Alan Watts escreveu uma vez, a vida não passa de uma viagem da maternidade ao crematório. Realmente, o próprio nome, o termo nihilismo, vem da palavra latina nihil, que significa nada, e ismo, que significa ideologia. É a ideologia do nada, mas isso realmente não nos ajuda a entender completamente. Muitas vezes, as pessoas confundem o nihilismo com o pessimismo, mas eles são muito diferentes entre si. Os pessimistas acreditam no pior resultado. Eles têm uma visão de baixa tendência do mundo e tendem a se concentrar nos aspectos negativos da vida, porque acreditam que, no final, o mal sempre prevalecerá sobre o bem. E é isso que os torna diferentes. Os pessimistas acreditam que há coisas boas no mundo, mas simplesmente não acreditam que os seres humanos sejam capazes de alcançá-las, pelo menos em sua totalidade. Os nihilistas, por outro lado, não acreditam em nada. Eles não acreditam que há mal no mundo, nem acreditam que há bem no mundo. Na mente do nihilista, o mundo simplesmente existe e os seres humanos criaram a moralidade, criando assim o bem e o mal. Vamos pegar a metáfora do copo de vidro, por exemplo. Os otimistas dizem que devemos ver o copo meio cheio, enquanto os pessimistas dizem que devemos vê-lo meio vazio.
Os nihilistas, eles dizem para jogar todo o copo fora, porque isso importa se está cheio ou vazio. Cheio, vazio, bom, ruim, tudo é irrelevante, pois todos nós vamos morrer de qualquer maneira. O nihilismo também é frequentemente comparado a várias outras filosofias, como o cinismo e a apatia, mas, novamente, eles são todos muito diferentes entre si, e categorizar corretamente seus pensamentos nesses grupos pode ser mais difícil do que você pensa. Os cínicos acreditam que as pessoas estão sempre motivadas pelo interesse próprio. Eles não acreditam que alguém possa ter motivos verdadeiramente bons. Eles não têm fé na espécie humana e acreditam que todos somos inteiramente egoístas, lutando apenas pelo nosso próprio benefício. No entanto, a ideia de que os seres humanos não são bons significa que, na mente do cínico, o bem existe em algum lugar lá fora, mas não nos seres humanos. Na mente do nihilista, nada existe lá fora, não há bem nem mal. Eles não veem as pessoas como más, nem as veem como boas, porque não acreditam que essas coisas existam, são apenas características que aplicamos às coisas. Pessoas apáticas não se importam. Elas podem acreditar que há sentido na vida, mas simplesmente não se importam com isso. O nihilismo, por outro lado, é a ideia de que não há um grande plano ou propósito, nada em que acreditar e, portanto, sem sentido. Isso nos leva ao paradoxo do nihilismo. Se você acredita em nada, então esse nada se torna algo em que você acredita. Mas como você agora acredita em algo, não há mais nihilismo, porque o nihilismo é a crença de que não há nada. O nihilismo é bastante diferente de outras ideias filosóficas, porque primeiro foi uma invenção literária antes de se tornar filosófica. Como resultado, ele não é tão claramente definido como muitas das outras filosofias existentes. Muitas pessoas diferentes o explicaram de diferentes maneiras, mas eventualmente essas diferentes definições foram categorizadas, formando muitos tipos diferentes de nihilismo. Há o nihilismo político. Os nihilistas políticos acreditam que, para a humanidade avançar como espécie, toda a ordem política, social e religiosa deve ser destruída. Depois, há o nihilismo ético. Ele rejeita a ideia de valores éticos ou morais absolutos. Com esse tipo de nihilismo, o bem ou o mal são definidos apenas pela sociedade e, como tal, não devem ser seguidos se, como espécie, quisermos alcançar a liberdade individual absoluta. Podemos meio que fazer o que quisermos, e então temos o nihilismo existencial. É a compreensão de que a vida não tem valor ou significado. É o tipo mais popular de nihilismo e o que falamos na maior parte deste vídeo. Para os nihilistas, a existência de coisas como o Estado, corpos religiosos e até mesmo a moralidade comunitária é uma violação de nossa liberdade como indivíduos. Se não podemos fazer absolutamente tudo o que queremos fazer, então somos verdadeiramente livres? Ou apenas nos prendemos a algum tipo de corrente mental invisível por razões que não podemos explicar? Uma noite, estava navegando pelo YouTube e me deparei com a pergunta: se você tivesse a chance de salvar seu animal de estimação ou um estranho, quem você salvaria? Um número avassalador de pessoas disse que salvaria seu animal de estimação, bastante óbvio. Quando um comentarista foi confrontado, ele simplesmente fez a pergunta: por que você acha que a vida humana vale menos do que a de um animal? E ninguém teve uma resposta. Claro, as pessoas tentaram enrolar, mas a pergunta por que nunca foi respondida, e esse é exatamente o ponto do nihilista. Se não podemos responder por que nos prendemos a essas regras, por que escolhemos fazê-lo? Bem, pode ser por causa do horror existencial e da angústia emocional que vem com a concordância de que a vida é sem sentido. Pense por um momento, se a vida é verdadeiramente sem sentido e tudo o que estamos fazendo não tem valor, então todas as conquistas da ciência, as maravilhas da tecnologia, coisas como a exploração espacial e os movimentos de direitos humanos, tudo isso pode ser apenas um desperdício, uma fagulha no tempo sem nenhuma consequência no grande esquema das coisas.
Saber que todas as coisas que experimentamos, os altos e baixos que passamos no final, tudo não vai servir para nada. Não somos obrigados a entender o caos da realidade, apenas rir dele. Friedrich Nietzsche era um filósofo estranho, porque argumentava tanto a favor quanto contra o niilismo ao mesmo tempo. Argumentando a favor, ele explicou que não há estrutura ou ordem objetiva em nosso mundo, exceto a que criamos para nós mesmos. Ele disse uma vez: toda crença, toda vez que consideramos algo verdadeiro, é necessariamente falso, porque simplesmente não há mundo verdadeiro. Ele acreditava que o niilismo exporia todas as crenças e verdades da humanidade como nada além de um sintoma de uma mitologia ocidental defeituosa. Como ele disse famosamente, Deus está morto. Ele não estava falando sobre a divindade das religiões, mas metaforicamente sobre o poder que as ordens religiosas detinham na época e como as pessoas estavam começando a traçar seus próprios caminhos, encontrar seu próprio significado na vida, negando o que era o estado das coisas na época. Mas em seguida, na mesma linha de raciocínio, Friedrich argumentou contra o niilismo, dizendo que nos próximos séculos o advento do niilismo levaria a civilização a um desastre, uma catástrofe prestes a implodir, um rio que chegou ao seu fim. E se olharmos para as civilizações mais destrutivas da história humana, podemos claramente ver que isso é verdade. Tradições culturais de longa data, crenças, instituições religiosas e até mesmo sistemas financeiros estão sendo desmantelados e o nada começa a se infiltrar. Pense nisso, se nada importa e somos apenas uma combinação aleatória de átomos transitórios, então como podemos realmente dizer que coisas desprezíveis como a escravidão, o desenvolvimento separado das raças e a guerra nuclear são ruins? Como podemos chamar Adolf Hitler, objetivamente, de um dos piores seres humanos que já existiu por tentar eliminar uma cultura inteira? Em um nível fundamental, a maioria de nós entende que todas essas coisas são realmente terríveis, mas o perigo é que, como não podemos explicar logicamente por que sentimos assim, nunca poderemos convencer outra pessoa a seguir o mesmo caminho. E é exatamente isso que Friedrich temia. Muitas pessoas ainda o culpam pela era nazista, porque, embora ele tenha visto todos esses perigos, ele continuou pregando o niilismo. Ele acreditava que, se pudéssemos trabalhar através da desintegração da civilização, que o niilismo eventualmente, poderíamos criar um novo curso de ação para a humanidade. Ele acreditava que, para avançarmos como espécie, devemos criar uma nova moralidade, uma que elimine os preconceitos do que existia antes. Porque no final das contas, derrubar sua casa antiga não deveria deixá-lo sem teto, mas sim lhe apresentar uma oportunidade de construir uma casa maior e melhor. Faça uma pausa e olhe ao seu redor por um momento. Observe tudo o que está acontecendo, especialmente nas redes sociais, e você verá que nós, como seres humanos, podemos estar caminhando para outro surto de niilismo. Pense nisso. A religião não tem mais influência sobre o que é moralmente aceitável. As pessoas estão destruindo crenças e práticas culturais de longa data e estão, em vez disso, traçando novos caminhos para si mesmas. Qualquer coisa, não importa o quão desprezível você ache, agora tem uma base de fãs leal defendendo o porquê de terem o direito de fazer o que quiserem. E, na realidade, por que não? Essa é a pergunta que ninguém pode responder. A humanidade continuará movendo a agulha para a frente, mesmo que seja apenas um pouco, até que um dia nenhum de nós poderá dizer ao outro que eles estão errados, porque eles estão errados. William Shakespeare escreveu uma vez: "A vida é apenas uma sombra passageira, um ator pobre que desfila e se agita por uma hora no palco, e depois não é mais ouvido. É um conto contado por um idiota, cheio de som e fúria, mas que não significa nada. Se a vida é verdadeiramente sem sentido e não temos propósito para estar aqui, nossa resposta deve ser fazer o melhor de uma situação ruim. Em vez de ver o copo meio cheio ou meio vazio, podemos simplesmente jogá-lo fora e beber diretamente da torneira até ficarmos satisfeitos. Porque, no final das contas, a vida por si só é razão suficiente para vivermos.
Temos uma vida para fazer o que quisermos, pelo menos nesta realidade. Eu gostaria de agradecer por você estar aqui no canal Citações e Sabedoria. Eu desejo que todos os seus sonhos sejam realizados e que esse vídeo possa ter ajudado. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Isso ajudará o nosso canal a crescer a cada dia. Espero você no próximo vídeo, certo? Tudo bem, então está combinado. Até o próximo Citações e Sabedoria.